Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha numa situação, olha, bem complexa no mundo dos animes. Vamos falar da terceira temporada de One Punch Man, que finalmente chegou agora em 2025, depois de 6 longos anos de espera, né? É uma espera enorme. A expectativa estava lá em cima. Pois é, mas o que era pra ser só festa virou uma treta daquelas. A gente tá se baseando aqui em muita discussão online, sabe? Relatos da recepção e o que rolou em outros espaços, tipo o podcast O Otaku no Conero. O foco principal mesmo é a saída do diretor, o Shinpei Nagai, das redes sociais. Uma coisa chocante. E essa tensão gigante entre o que os fãs esperavam e o que a produção entregou, ou conseguiu entregar. Exato. Nossa missão aqui é tentar entender essa confusão toda. As críticas para animação, o papel meio inesperado da inteligência artificial nisso tudo, e o que isso diz sobre a relação entre quem cria e quem consome, que às vezes fica tóxica, né? Com certeza. O ponto de partida é esse contraste doido. A alegria de ter um One Punch Man de volta, e aí, pá. A notícia horrível do diretor saindo por causa de assédio. Ok, vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso. É uma situação sintomática, eu diria, dos tempos que a gente vive online. E é importante dizer logo de cara, a decisão do Nagai de sair das redes, lá em outubro de 2025, não foi do nada, não foi um impulso. O que as fontes mostram é que foi o resultado de um período longo, sabe? Um ambiente online muito hostil, muito desgastante para ele. Não era crítica normal, então. Não. Longe disso. A gente está falando de ataque direcionado mesmo. Os relatos falam de coisa pessoal, de distorcerem o que ele falava de propósito, e uma pressão absurda para ele quebrar contrato de confidencialidade, sabe? Os NDAs, para ele contar coisa de bastidor que ele simplesmente não podia. Nossa. Ele mesmo falou do impacto disso na saúde mental dele, da equipe toda, né? É meio perturbador ver como a paixão dos fãs, que começa com admiração, pode virar isso na mão de alguns, né? Se voltar contra quem faz a obra que eles gostam. E essa pressão do NDA que você falou, pelo que eu saquei das discussões, era quase como se quisessem que ele achasse um culpado lá dentro ou provasse que teve negligência, é isso? Exatamente isso. Queriam que ele desse a munição pro próprio ataque, sabe? Que loucura! Uma busca sem fim por informação sigilosa que pudesse confirmar a narrativa de que a produção estava ruim, que cortaram o orçamento, que tinha briga interna, qualquer coisa. Tentaram forçar ele a expor coisas que, além de antiético, era proibido por contrato para ele. Essa tática é perversa, porque deixa o cara numa sinuca de bico, né? Ou fica quieto e acusam de esconder algo, ou fala e se complica legal e profissionalmente. Pesado. E ele foi bem direto na despedida, né? Não aliviou. Falou que não ia perdoar quem estava manchando a honra da equipe só para gerar clique, para ganhar em cima da polêmica. Mirou em alguns criadores de conteúdo que, para ele, estavam fabricando a confusão, distorcendo coisa de bastidor para inflamar a galera e gerar, engajamento tóxico. Sim, ele foi bem incisivo nisso. É muito doido pensar nisso. A gente esquece fácil que por trás do anime tem gente de verdade, né? Pessoas, com sentimento, trabalhando sobre uma opressão que já é gigante. Com certeza. Artista, animador, roteirista, o diretor. A indústria de anime já é conhecida por ser puxada pras maluco, pressão por qualidade, ainda mais numa sequência esperada como essa. Sem dúvida. A indústria já opera no limite, né? Aí você soma essa camada de assédio online, campanha de difamação, o ambiente fica insustentável. E no caso específico de OPM3, que adapta aquele arco enorme da Associação de Monstros, continua a história do Garou, do Sonic, as críticas focaram muito no visual mesmo. A história em si não foi o problema maior. Geralmente não. O roteiro, a adaptação do mangá, não foi o alvo principal desse barulho mais agressivo. A briga maior foi com a animação, com a direção de arte, sabe? O visual. E aí entra a comparação que todo mundo fez, né? Com a primeira temporada. Aquela feita pela Madhouse, que virou quase lenda pela qualidade. Exato. A terceira ficou com a Jace Staff. Essa troca de estúdio já era um receio antigo da galera, não era? Com certeza. Desde o anúncio. A primeira temporada com a Madhouse e o Shingo Natsumi na direção
botou a régua lá no alto, especialmente na ação, né? Aquela fluidez, o impacto. Nossa, impressionou demais. Quando a Jace Staff pegou a segunda temporada, já teve críticas sobre a animação ter caído um pouco, mas muita gente ainda achou ok. Agora na terceira, também com a JC Staff, essa sensação de queda parece que ficou mais forte para uma parte grande do público. E o que reclamavam mais? Falavam de cenário mais parado, sabe? Menos detalhe. Luta menos inspirada se comparada com a S1 e os tais enquadramentos duvidosos. É importante entender que mudar de estúdio não é só mudar o logo. Muda equipe, muda diretor de animação, talvez orçamento, prazo. Até a filosofia de como produzir pode ser diferente. Faz sentido. A JC Staff tem um monte de anime no currículo, vários sucessos. Mas talvez o estilo deles ou o jeito de trabalhar não bateu com a expectativa super alta que a S1 da Madhouse criou para a OPM. E essa história dos enquadramentos duvidosos? Teve um burburinho específico sobre isso, né? Gente falando que tinha ângulo muito sugestivo, principalmente com personagem feminina, ou só composição de cena meio amadora. Como isso entra na história? Foi coisa da JC Staff mesmo? Vários desses enquadramentos que o pessoal criticou, incluindo uns ângulos meio fanservice demais ou só esquisitos mesmo, eles vêm direto dos painéis do mangá original, do Ani e do Yusuke Murata. O Murata principalmente é conhecido pelo detalhe e às vezes por umas composições de página bem ousadas, uns ângulos bem específicos. Ah, então veio do mangá. Em muitos casos, sim. O que parece ter acontecido é que pegar aquele quadro parado do mangá e transformar em animação com movimento, cor, tempo, deu um resultado que soou estranho ou inadequado para uma parte do público. Uma imagem que funciona no papel pode ter outro impacto animada, sabe? Entendi. Isso não quer dizer que esse staff não podia ter adaptado diferente, talvez suavizado esses ângulos prevendo a reação, mas tinha uma base no original. Aí a crítica se divide, né? Uns culpam a fidelidade nesses pontos, outros acham que a execução da adaptação foi ruim e alguns culpam o próprio mangá. Mas, de novo, é chave separar a crítica técnica ou de gosto da perseguição ao diretor. Isso é fundamental. Com certeza, é mais uma camada de complexidade nessa história toda. E no meio dessa fervura sobre o visual, aconteceu uma coisa muito da nossa era digital, né? Fãs usando inteligência artificial para consertar a temporada. Ah, sim. Isso foi marcante. Começou a pipocar no X, no YouTube, TikTok, versões de cenas editadas pela galera. Pegavam um trecho da animação oficial e passavam por IA para fazer upscaling, aumentar a resolução, sabe? Interpolação de quadro para dar mais fluidez. Às vezes até redesenhavam detalhe ou mexiam nas cores. E é aqui que a parada fica realmente interessante, porque essas versões melhoradas viraram argumento nos ataques. Exatamente. Esse fenômeno da IA na mão dos fãs é fascinante e levanta um debate ético e prático enorme. Por um lado, não dá para negar, como as fontes mostraram, que algumas dessas edições feitas por fãs com IA tiveram resultados tecnicamente bem legais em pontos específicos. A gente viu cena com fluidez aumentada artificialmente, que parecia mais suave, ou detalhe mais nítido por causa do upscaling. Isso, olhando isoladamente, pode ser visto como uma prova do potencial da ferramenta e até da paixão e da habilidade de parte da comunidade. Mas tem o outro lado. Tem outro lado que é muito problemático. Essas edições foram usadas como arma, muitas vezes. Em vez de ser um exercício criativo, uma homenagem, viraram prova para diminuir o trabalho profissional da JC Staff e para jogar mais lenha na fogueira do assédio contra o Nagai e a equipe. A narrativa era meio, olha aí, até fã com IA faz melhor que o estúdio. Só que isso ignora totalmente as condições reais de produção, né? Prazo, orçamento, a necessidade de ter consistência em episódios inteiros, não só num clipe curto. Precisamente. Ignora todo o contexto profissional e levanta umas questões éticas bem fundas, né? Qual é o limite? Onde termina a paródia, a homenagem, a crítica visual e onde começa a criação de material para prejudicar de propósito a reputação de quem fez o original? Essas ferramentas de IA estão ficando cada vez mais fáceis de usar. Elas podem ser para colaboração, para expressão criativa, mas também podem virar arma em guerra cultural, campanha de ódio online. Vixe. Como é que a gente diferencia uma fan-edit bem intencionada de uma que só serve para alimentar assédio?
Isso levanta uma questão bem importante sobre o futuro da autoria, da propriedade intelectual e da própria relação fã-criador nesse cenário onde a tecnologia permite manipular tanto a obra original. Será que a gente vai ver mais disso? Como os estúdios e os artistas vão reagir? É uma fronteira bem cinzenta mesmo. E no meio desse fogo todo, é bom lembrar, como você disse antes, que o próprio Nagai, na despedida dele, separou as coisas. Ele agradeceu quem mandou apoio, quem mostrou que entendia as dificuldades da produção, quem manteve o respeito. Tinha e tem essa outra parte da comunidade que não entrou na onda tóxica, né? Sim, e esse ponto é crucial para a gente não generalizar. A maioria esmagadora dos fãs provavelmente só queria ver um anime e curtir, mesmo que tivesse alguma crítica aqui ou ali. O problema é que uma minoria muito barulhenta e agressiva, que ganha mais voz com rede social e com alguns criadores de conteúdo focado só em polêmica, essa minoria conseguiu criar um ambiente péssimo para o diretor e para a equipe. A toxicidade de poucos teve um impacto gigante. E tem um detalhe da declaração final dele que ficou na minha cabeça. Uma coisa meio agridoce, sabe? Quase trágica. Mesmo depois de falar do assédio, da pressão, da decisão de sair, ele terminou dizendo que, apesar de tudo, a experiência de dirigir a terceira temporada foi, nas palavras dele, divertida no fim das contas. Nossa, essa frase... É uma frase que soa quase como um lamento, né? Mostra alguém que provavelmente amou fazer aquilo, se dedicou pra caramba, mas que ficou muito ferido, muito desgastado pelo que veio de fora. Exatamente. Essa frase resume bem a melancolia da situação toda. Mostra a paixão de quem cria sendo sufocada pela toxicidade da recepção de uma parte do público. E se a gente conecta isso com um quadro maior, o caso de One Punch Man e do Shinpei Nagai está longe de ser o único. Infelizmente. É um sintoma de um problema que a gente vê direto em várias comunidades online. Não só de anime, mas de game, filme, série, livro. As fontes apontam para uma dificuldade cada vez maior de ter um diálogo saudável. Onde a crítica construtiva, que é válida, né, até necessária para a arte evoluir. Sim, onde essa crítica construtiva é separada claramente da perseguição pessoal, do assédio moral, de ameaça, de campanha organizada para difamar. Parece que a empatia online está diminuindo, sabe? E que virou normal atacar pesado com a desculpa de liberdade de expressão ou opinião sincera. O anonimato ajuda nisso, talvez. O anonimato ou pseudo-anonimato das redes com certeza encoraja comportamento que talvez a pessoa não tivesse cara a cara, né? Então, o que a gente tira disso tudo, juntando as peças que a gente viu aqui? Teve o hype gigante dos 6 anos de espera por OPMS3, teve a decepção real de uma parte dos fãs com a parte técnica da animação comparando com a S1, teve essa explosão de toxicidade online com assédio direto para o diretor e para a equipe, inflamada por alguns criadores de conteúdo, teve a IA entrando como ferramenta de fã, usada para melhorar e para atacar, e no meio disso tudo, a saída dolorosa do diretor das redes. A grande questão que fica é sobre a responsabilidade da comunidade de fãs, né? E a necessidade de lembrar que tem gente de verdade por trás do que a gente consome. Qual o saldo dessa história toda? Olha, o saldo é complicado. E uma parte dele é bem desanimadora, sim. Mas também traz lições importantes. Primeiro, acho que fica a solidariedade total ao Shinpei Nagai e a toda a equipe que passou por isso. Ninguém devia passar por esse nível de abuso por fazer seu trabalho. Ainda mais um trabalho criativo. Segundo, a situação escancara como é frágil o processo de fazer anime e como a pressão de fora pode afetar pesado não só o bem-estar de quem trabalha, mas talvez até a qualidade final do que entregue. Verdade. São fã-obra. O potencial criativo é gigante, mas o destrutivo também. E por último, reforça que a gente precisa conversar mais dentro das comunidades de fãs sobre como criticar de um jeito construtivo e respeitoso. Separar a análise da obra do ataque pessoal a quem fez. Apesar de tudo, é bom lembrar que a temporada continuou, né? E o arco da Associação de Monstros tem momentos muito fortes na história original do mangá. O ideal seria que, daqui pra frente, a comunidade que gosta mesmo da obra conseguisse focar na discussão saudável e em apoiar o trabalho que ainda tá rolando, aprendendo com esse episódio lamentável. É a esperança de que a paixão se manifeste de um jeito bom, né?
que o amor pela obra não vire ódio por quem faz ela existir. Teve uma frase nas discussões originais que resumiu bem: fãs que amam de verdade, cuidam. Talvez essa seja a mensagem principal para a gente levar. Que a crítica pode e deve existir, mas com respeito, com consciência do impacto nas pessoas. Exato. E para fechar, deixo aqui uma provocação para a gente pensar além desse caso específico. Com essas ferramentas de IA ficando cada vez mais fortes, mais acessíveis, permitindo que fã não só edite, mas talvez remixe, recrie, até gere conteúdo derivado de um jeito cada vez mais fácil. Como é que a gente vai navegar essa linha tênue entre cocriar e se apropriar? Entre homenagear e descaracterizar? Como equilibrar o entusiasmo e a criatividade da comunidade com o respeito pela visão original do artista, pelos direitos autorais e, principalmente, pelo bem-estar e reconhecimento de quem cria? Qual é o limite ético dessa interação que a tecnologia está redesenhando bem na nossa frente no mundo do entretenimento? É uma questão que, olha, provavelmente vai acompanhar a gente por muito tempo ainda.